Lula 3, sua avaliação. O Lula 3 é a negação do Lula 1. O presidente Lula, no primeiro governo, era um governo de forças heterogêneas. O ministro da Fazenda era um grande empresário de São Paulo, homem importante da Fiesp. O ministro Luiz Furlan, de uma família de empresários. O ministro da Agricultura era um homem que expressava o que havia de mais elevado e mais respeitável na agropecuária e na agroindústria do Brasil. O ministro Roberto Rodrigues, respeitado, autoridade, acolhido pelo mundo rural do brasileiro, era o ministro e o ministro da confiança do presidente Lula. Nós fizemos a lei dos transgênicos, eu fui o relator da lei de biossegurança, né, mas que permitiu que os organismos geneticamente modificados pudessem ser pesquisados, comercializados e produzidos, que estavam proibidos no Brasil. Tinha uma moratória. A USP não podia fazer pesquisa com célula-tronco, porque havia uma moratória imposta pelas ONGs e pelo preconceito. Então, era um governo de forças heterogêneas. Eu podia dizer ao presidente Lula que demarcar a Raposa Serra do Sol era um equívoco, era um erro. E isso era dito também pelo deputado Lindenberg Farias, do PT. Isso tudo era possível. Hoje não. Hoje é um governo que hostiliza o mundo rural, hostiliza o mundo da produção. É um governo carregado de ressentimentos, de mágoas, onde o Congresso é tratado como se fosse uma reserva que o governo paga para receber votos. É uma agenda que não respeita o Congresso. E a sua opinião, eu ia fazer uma outra pergunta, mas agora pegando esse gancho, e a Lava Jato? Qual a sua opinião da Lava Jato? Desde março, ela nasceu em março de 2014 e já faleceu, né? A Operação Lava Jato. Qual a sua opinião? Muitos dizem que tem uma presença norte-americana para destruir as empresas brasileiras, para criar problema para a Petrobras, estranha viagem de membros da 13ª Vara Federal lá no Paraná aos Estados Unidos várias vezes. Tem uma leitura que faz esse tipo. Outros dizem, não, havia uma estrutura de corrupção que não era só do PT, mas de outros partidos. Bem, e outros falam, olha, ela causou enormes prejuízos ao Brasil, várias empresas fecharam, empregos perdidos. Qual a sua avaliação? Professor, há duas instituições do Estado brasileiro cujas vinculações com os Estados Unidos são inaceitáveis. O Ministério Público, inclusive fazendo acordos com instituições dos Estados Unidos, o que não é permitido. Há um monopólio do Estado e do Ministério das Relações Exteriores para acordos internacionais. Nenhum acordo internacional pode ser feito sem passar pelo Ministério das Relações Exteriores. Nenhuma área de cooperação. Fui ministro da Ciência e Tecnologia. Cooperação científica e tecnológica só pode ser feita se passar pelo Ministério das Relações Exteriores. E aprovado depois pelo Congresso. O Ministério Público fez acordos de cooperação. E outra instituição também é a Polícia Federal. Você receber a notícia de comandantes de unidades de fronteira que aparece numa unidade de fronteira da intimidade do país, um delegado da Polícia Federal acompanhado de um agente daquela DEA, Agência Americana de Combate ao Tráfico. Eu vi como presidente da Comissão de Controle das Atividades de Inteligência, 2 delegados da Polícia Federal, que eu interroguei, que recebiam dinheiro dessa agência americana na conta pessoal, professor. Então, isso tem que ser, naturalmente, além de investigado, afastado. E a Lava Jato, que é outro episódio da corrupção da virtude, porque o combate à corrupção é uma atividade virtuosa que tem que ser promovida, protegida e estimulada. O Ministério Público deve ter todo o poder para combater a corrupção e o narcotráfico. Não pode ter poder para parar o país como tem, mas para combater a corrupção e o narcotráfico tem. Só que o que é que se alcançou com a Lava Jato? Não foi apenas a punição dos responsáveis, foi a destruição da engenharia brasileira, a destruição de empresas, de gigantes de presença geopolítica como a Odebrecht, como a Camargo Correia, como a Mendes Júnior, que estavam no mundo inteiro, que eu acompanhei, que eu presenciei, era um exemplo de engenharia para o Brasil. Essas empresas foram destruídas numa atividade criminosa
E eu não sei se essas investigações da Lava Jato foram produzidas no Brasil ou se não foram produzidas com interferência externa e transferidas para os interesses daqueles que queriam o Brasil fora de um campo de atividades onde nós tínhamos uma presença importante. Eu ia fazer uma outra pergunta, mas já mudei pela dinâmica das suas respostas. O Brasil, vou chamar ministro Aldo, o Brasil hoje é um reducionismo político. Parece que existe só uma moeda, um lado, a cara e a coroa, como se a política fosse muito simplificada e na minha leitura não é. Se alguém estiver assistindo a nossa entrevista, você que está nos acompanhando desde o início, quando o nosso entrevistado disse que não houve um golpe de Estado no 8 de janeiro, alguém vai dizer assim, ele é bolsonarista. Mas pouco depois, eu perguntei ao ministro Aldo sobre a queda da presidente Dilma e ele discordou, achou que não havia razão para a queda, não foi um golpe, mas foi um abuso institucional. Vamos, grosso modo, chamar assim. Aí alguém vai dizer assim, pô, então ele é petista. Ou um petista enrustido, porque agora é assim. Aí, mais à frente, eu perguntei agora essa questão da Lava Jato. Aí eles vão dizer, quer dizer que ele é a favor, então, do Petrolão, o nosso entrevistado, o ministro Aldo, falou assim, pode ter o dedo da presença norte-americana. Será que ele é um agente chinês, então? Porque as coisas se resumem assim. Aí eu pergunto, quem é politicamente Aldo Rebelo? Professor, a minha tradição, a minha raiz, a minha origem é uma origem rural. Eu tenho um nacionalismo telúrico, nacionalismo de quem aprecia no Brasil a natureza, mas tenho também o nacionalismo da história, da memória, das cores do Brasil, dos construtores do Brasil, de admirar como esse país foi construído. Tenho também, por razões de viver numa região de muita desigualdade, o apreço pela luta contra as desigualdades, a valorização da educação, a elevação do padrão de vida, principalmente da população mais sofrida. Em terceiro lugar, o amor pela liberdade, onde eu fui criado, tá certo? Numa situação onde, para ouvir um disco do Chico Buarque e do Geraldo Vandré, você tinha que fechar a porta do centro acadêmico, porque tinha censura na época. Músicas proibidas, muitas músicas proibidas, censuradas. Então, os jornais, eu era lá em Alagoas correspondente do jornal Movimento, que era um jornal da resistência democrática, dirigida pelo grande Raimundo Rodrigues Pereira, e eu era o correspondente, militava naquele jornal na luta contra a censura. Eu permaneço com esses valores que eu carrego desde a minha infância, desde a minha juventude. É isso que eu cultivo, o nacionalismo. E o nacionalismo é preciso destacar o seguinte. Porque hoje o nacionalista é acusado até de fascista, que é fruto da ignorância, porque o mundo há 200 anos tem dois nacionalismos. O nacionalismo dos americanos é nacionalismo. É o nacionalismo de imposição, de domínio. O nosso nacionalismo não é o nacionalismo do Hitler, que era da opressão, da ocupação de outros países. O nosso nacionalismo é defensivo, é para defender a nossa cultura, a nossa economia, nossa ciência e tecnologia, o nosso idioma, a nossa língua, o nosso território, as nossas riquezas. O nosso nacionalismo democrático, que é o nacionalismo que eu defendo. E aí eu perguntaria ao ministro Aldo, com essa visão de mundo sua, num país, num momento um pouco estranho que nós vivemos na República agora, o ministro não se sente politicamente deslocado? Não. Por quê? Porque existe uma bolha aqui como se fosse o oceano. Você tem a linha d'água. Abaixo da linha d'água ninguém vê o que acontece. Vê o que está acima da linha d'água, o que todo mundo vê. É essa desorientação, essa divisão artificial entre esquerda e direita. O Brasil não se divide entre esquerda e direita, entre homem e mulher, entre raças, pretos e brancos num país miscigenado. O Brasil profundo não está ligado nessa divisão, professor. O Brasil profundo está ligado em valores, que às vezes se sente representado. Por exemplo, por que é que Lula tem 50% dos eleitores e o Bolsonaro teve 50% aproximadamente? Porque o país se divide, mas se sente identificado em alguma coisa do Bolsonaro, que é a ideia
nacionalista, o verde e o amarelo, a família, a religião, os valores religiosos, que às vezes parece que a esquerda desprezou. Não é toda a esquerda que desprezou, mas às vezes a narrativa que vingou foi essa. E no lado do Lula, o apreço pela justiça social, se comover pela situação da pobreza. As pessoas simpatizam com isso. O Brasil, no fundo, quer um país nacionalista, um país que proteja os valores da família, que respeite a religião e que lute pela igualdade social e pelos direitos dos mais pobres. É isso. É esse o caminho que nós precisamos encontrar. A polarização não explica e não representa o Brasil. Vai dividir sempre. O senhor foi presidente da Câmara dos Deputados, o que não é pouco. O presidente Lula recentemente disse: esse é o pior congresso da história. Qual é a sua opinião? Esse é o pior congresso da história? E aí, fazendo um gancho, a questão das emendas parlamentares, que era muito diferente na época que o senhor presidiu a Câmara dos Deputados do que nós vivemos agora. Ao menos tem casos de deputados que teriam 50 milhões de reais por ano para distribuir para suas bases, 200 milhões num mandato de 4 anos. E sequestraram 25% do orçamento, foi sequestrado pelo Legislativo. Isso é uma espécie de senso comum. Eu lhe pergunto, concorda com o presidente Lula ou com os analistas, que o Lula está dizendo, outros já disseram, eu mesmo já disse isso, de certa forma, muito antes dele. É o pior congresso da história. Se ele tem as suas deficiências, como resolvê-lo? Como nós construirmos um congresso frente à sua última fala, né? Que é a discussão dos problemas estruturais do Brasil, os desafios da terceira década do século XXI. Enquanto isso, o Congresso fica discutindo se nós devemos ter 1, 2, 3 banheiros, né? Um põe peruca, outro tira peruca, o outro briga não sei o quê. Como que é, com a sua experiência de sei que não é também não é pouco, pelo contrário, de 24 anos no Congresso Nacional? Professor, culpar o Congresso é o atalho para a própria incompetência. O Congresso tem defeitos? Tem. Esse é o melhor Congresso do Brasil, da história? Provavelmente não. Certamente não. Agora, esse Congresso, qual é a agenda que o Executivo propõe para esse Congresso? O presidente Lula só tem 2 agendas: aumentar despesa e aumentar impostos. A agenda do desenvolvimento, o governo não tem. Foi bloqueada pelo próprio governo, bloqueado pelo Ministério do Meio Ambiente, bloqueado pelo IBAMA, bloqueado pela FUNAI, bloqueado pelo Ministério das Populações Indígenas, bloqueado pelas corporações, e o presidente faz de conta que não existe. Só aparece lá. Dá pena um homem com qualidades humanas como o ministro Haddad sofrer as derrotas consecutivas que sofre, porque ele só pensa em aumentar impostos para que o presidente Lula tenha mais dinheiro para gastar num país que está exaurido. O orçamento não existe mais, o Estado está parando nas suas funções essenciais, não há recursos mais para as Forças Armadas, para as universidades, para as agências. E vai botar a culpa no Congresso? Não, o Congresso é desenvolvimentista, pode enviar. Agora, o Congresso tentou reduzir os embargos, a burocracia para o licenciamento ambiental, o presidente vetou. O Congresso tentou derrubar o veto, houve uma insurreição de ONGs e de gente do governo que é contra o desenvolvimento para impedir o Congresso. Então, o governo e o Congresso têm agendas diferentes. O governo é um governo modernizante, é um governo que quer introduzir reformas nos costumes, no comportamento, que o Congresso não aceita. Desse ponto de vista, o Congresso é conservador. Então, você tem um Congresso desenvolvimentista, conservador nos costumes, e um governo que não quer o desenvolvimento e ultraliberal nos costumes, e isso vai entrar em conflito, e o governo bota a culpa no Congresso. Emenda, eu nunca tive direito de assinar, de pagar emenda. As minhas emendas todas que eu fazia, eu entregava para o PSDB, até para o governo do Maluf, porque a oposição não liberava emenda, só o governo liberava emenda. Então, você pode liberar para vocês aí, para quem for deputado da base do governo. Quando eu era ministro da coordenação política,
cada deputado da base do governo tinha direito a R$1 milhão de emenda por ano, tá certo? Era R$1 milhão. Agora, veja só também que não há inocência nesse processo. Quando a presidente Dilma sofreu o processo de impeachment, a oposição chegou à conclusão que ela poderia usar o orçamento para se defender. À medida que tomaram emendas impositivas, tiraram do executivo o recurso para deixar no Congresso, que era um Congresso dominado pela oposição. Eu disse na época, eu era ministro, falei para os meus amigos da oposição, vocês não estão subtraindo essa atribuição da presidente Dilma. Ela vai ser presidente agora, não será amanhã. Vocês estão subtraindo o orçamento do Poder Executivo. E depois de subtraído, ninguém vai mais trazer de volta. Depois o presidente Bolsonaro, fragilizado diante de um Congresso que ele não conhecia, de um presidente da Câmara com o qual ele não dialogava, que era o Rodrigo Maia, que era um bom presidente, que tinha boa vontade, mas não havia diálogo. Essas emendas impositivas foram ampliadas. Então, na verdade, a Câmara hoje acumula as três funções: votar o orçamento, fiscalizar o orçamento e agora também executar o orçamento, o que é uma coisa completamente absurda. Professor, quem vota e fiscaliza não pode executar, por isso é que há divisão de atribuições. O Executivo executa um orçamento que foi votado pelo Congresso. A hora do Congresso interferir no orçamento é na hora da votação, dizer, não, esse recurso vai para aqui, esse vai para ali. E na hora de fiscalizar. Quando executa, fiscaliza e vota, a confusão está já prometida e precificada. Infelizmente, nós estamos indo para o final do nosso encontro. Eu digo infelizmente porque eu acho que a conversa, e tenho certeza que vocês concordam, quem nos acompanha, está sendo muito boa, não por causa da minha, não, por causa do nosso entrevistado. E aí eu pergunto uma última questão, e eu sei que é uma resposta complexa, mas podendo ser sucinta nos ajudaria bastante. A China está discutindo o plano quinquenal agora, deve aprovar daqui a pouco. E o primeiro plano quinquenal foi na União Soviética, lá no distante 1929 até 1933. E aí outros países adotaram o planejamento, não da forma necessariamente socialista, como inclusive o Brasil, né? Basta lembrar o plano de metas, os vários PNDs do regime militar e tal. Eu pergunto ao ex-ministro, ex-presidente da Câmara. Eu vi nos jornais que o ministro da Economia do governo passado disse, e desconhece a história, com licença, o senhor precisa estudar, que quando o Brasil criou o Ministério do Planejamento, o crescimento econômico do Brasil chegou a zero. O senhor não conhece a história. O ministro do Planejamento foi em 1962 e foi um senhor que merecia o Prêmio Nobel da Economia, chamado Celso Furtado, um paraibano. Portanto, o senhor precisa estudar, senhor Paulo Guedes, história. Né? E ao contrário, o Brasil nunca cresceu tanto quando a partir da criação do Ministério do Planejamento. Isso é só fazer um registro, porque é o Prêmio Ig Nobel 2025. Eu perguntaria ao senhor, 3 minutos, eu sei que 3 minutos falar isso não é fácil, mas nós não precisamos de um projeto para o Brasil, quer dizer, pensar, não um projeto de governo, mas um projeto de Estado. E, professor, o planejamento não é atributo da esquerda. Um dos grandes planejadores do Brasil foi o ministro Roberto Campos. Exatamente, do PAEG ali. Exatamente, um grande planejador, um homem que via o Estado com as visões liberais que tinha, mas era um grande planejador que criou o BNDES. Então, é a ignorância que atrapalha muitas vezes o raciocínio, o planejamento. Os Estados Unidos, o planejamento nos Estados Unidos, na Inglaterra, tudo era planejado e o Brasil perdeu a capacidade de planejar. Isso é uma tragédia que a China, nos últimos 15 anos, construiu 50 mil quilômetros de ferrovias de alta velocidade. A China está construindo a maior hidrelétrica do mundo lá no Tibete. O Brasil não constrói nada, deixou de fazer infraestrutura, não faz uma ferrovia, não faz uma hidrovia, não faz uma rodovia. O Brasil não faz uma hidrelétrica, não faz nada. E por essa razão, o Brasil precisa recuperar a capacidade de oferecer ao mercado o apoio do Estado para a retomada do desenvolvimento. E aí, 1 minuto, se eu perguntasse para o senhor o seguinte, falando para um jovem,
um menino, uma menina que está entrando na universidade e não sabe bem o que vai fazer. E sempre tem a pergunta na cabeça deles: vou embora do Brasil, não dá para ficar aqui, esse país não tem futuro. O Brasil tem futuro? Com esse governo e com essa orientação, não, professor. O Brasil tem futuro se recuperar a capacidade de crescer, se tomar medidas, por exemplo, para conter essas corporações. Supremo Tribunal Federal está há 4 ou 5 anos proibindo uma ferrovia de 930 quilômetros. Ministério Público que proíbe tudo que o Brasil pode fazer para se desenvolver. Essas corporações precisam ser contidas. O Brasil precisa proibir a FUNAI de demarcar terra indígena, passar para o Congresso. A FUNAI faz o plano, mas quem vota é o Congresso. O IBAMA não pode mais criar unidade de conservação em cima de terras produtivas, de áreas onde tem minérios. Se não forem tomadas essas medidas, você vai perguntar para um menino que está fazendo um curso técnico, uma menina que está fazendo uma universidade, o que é que vão fazer amanhã? Sinceramente, eles não têm alternativa no Brasil, se o Brasil não voltar a crescer. Por essa razão, o desencanto e a ideia de que é preciso sair do país, porque o Brasil que pode oferecer futuro para essa juventude não existe. O Brasil do Bolsa Família, 73% da população do Amapá, 93% em alguns municípios, vinculados a um processo de transferência de renda. Professor, uma mãe bota um filho na escola para ele ser cliente do Bolsa Família. 2 jovens se casam para viver de Bolsa Família. Não, eles querem um outro futuro. Agora, infelizmente, hoje, o futuro não existe porque o país está parado. E quem para o país vive muito bem, tá certo? Frequenta hotéis 5 estrelas, viaja pelo mundo dizendo que está defendendo o meio ambiente e a Amazônia, parando o país como se não fosse possível combinar direito ao desenvolvimento com proteção do meio ambiente. Eu acho que é um bom momento a gente concluir a nossa conversa de hoje. Eu tenho certeza, vocês que nos acompanham, que tem grandes temas que foram discutidos aqui sobre o Brasil. Passamos pela história do Brasil, discutimos questões contemporâneas. O nosso entrevistado, Aldo Rebelo, apontou na sua visão de Brasil e de mundo caminhos para o desenvolvimento brasileiro. Tenho certeza que polêmico, isso daqui tem vários recortes que vai dar polêmica, que é bom, porque política é divergência e democracia é a convivência de contrários no interior da ordem constitucional, da ordem democrática, da ordem republicana.